Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Vaidade é uma coisa que a Bíblia condena, né? Tem até um livro da Bíblia que trata muito desse assunto, o livro de Eclesiastes, tal, considerando tudo fútil e vaidade. Agora, o Brasil, apesar da crise, apesar de não ser um país super desenvolvido, apesar de o povo, na maior parte dos casos, suar muito a camisa para pagar as contas básicas, é um dos campeões mundiais em cirurgia plástica. Eu sei, você vai falar que boa parte das cirurgias plásticas são, na verdade, cirurgias corretivas, para eliminar algum tipo de defeito físico ou de problema no corpo e tal. Mas o Vejam Só quer discutir hoje as cirurgias plásticas que são feitas não para eliminar um defeito, mas para melhorar a estética. Até onde eu sei, isso se chama vaidade. Pode ser que quem pratique use outro nome, mas no fundo é vaidade. Tá melhorando por quê? Né? Porque quer ficar mais bonito, mais bonita e tal. E cirurgia plástica custa caro, em primeiro lugar, não é barato. Segundo, é uma cirurgia, oferece riscos à saúde. Toda cirurgia tem risco. Uma que pode ser evitada porque está sendo feita só por um capricho, né? E o Brasil é campeão desse tipo de coisa. Os cristãos não ficam fora da estatística. Por quê? É exatamente essa a pergunta que o Vejam Só se propõe a discutir. De cara, eu vou dizer que nós, cristãos, normalmente vigiamos muito a sociedade nos aspectos morais, né? Tanto dentro quanto fora da igreja, nós ficamos muito sensibilizados com as questões morais. Que não for moral, a gente vai deixando para depois. E é exatamente essa a pergunta do Vejam Só hoje. A busca, a procura por cirurgias plásticas apenas para melhorar o visual, né? Não é uma espécie de vaidade, e vaidade não é pecado? Os cristãos não deveriam combater esse tipo de coisa? Sei lá. Chamamos dois sábios que conhecem muito a palavra de Deus e o assunto em questão. Vamos ouvi-los e depois nós tiraremos as nossas conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá! Com grande alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você hoje que participar do programa, só votar na enquete, tá bom? Eu sei, você está querendo saber quem é que vai falar de vaidade e cirurgia plástica, se é pecado ou não, etc. Vou apresentar os convidados agora, mas eles só vão dar a opinião deles depois, tudo bem? Vamos lá. O primeiro deles, voltando ao Vejam Só, pastor Dejair Silvério, da Igreja Evangélica Avivamento da Fé. Paz e graça, pastor Dejair, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma honra estar aqui novamente e junto com o pastor Miro, espero que o Senhor Deus nos abençoe grandemente. Amém. O senhor é pastor da Igreja Sede, não é isso? Sim. Fica lá em Osasco. Osasco. Qual o endereço lá, pastor? Avenida Novo Osasco, número 700, no Jardim Buçocaba. Jardim Buçocaba? Isso. Maravilha. Continua grande a igreja lá, né? Depois que Deus baixou um anjo lá, ela ficou muito bonita. Nossa sede está muito linda. Maravilha. O endereço é Avenida Novo Avenida Osasco? Novo Osasco, número 700, no Jardim Buçocaba, em Osasco. Maravilha. Fácil de guardar, né? 700 é o número, né? 700? É fácil, bem em frente da Avenida da Fé. Avenida da Fé? Praça da Fé. Praça da Fé. Praça da Fé. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, voltando também ao programa, pastor Miro Capelão, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, reverendo? Paz e graça. Graça e paz. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo. Por que o senhor usa esse nome, Miro Capelão? Bom, reverendo Valdemir Alexandre da Silva, eu acho que é muito grande.
Eu acho que miro desde pequeno. Se chegar em casa e perguntar, por exemplo, cadê o Valdemir? Nem minha mãe vai lembrar. Eu não sei de quem você está falando. Nem a mãe. Nem a mãe vai lembrar. Então é uma questão muito simples. Eu acho que 4 letras grave é fácil e tranquilo também. E eu procuro sempre manter esse nome. Miro, porque capelão. De tantos anos trabalhando dentro dos hospitais, e fica muito fácil, né, de você identificar as pessoas. Então, Miro Capelão é uma forma simples de ser chamado, basicamente. Mas o senhor é vinculado à Igreja Presbiteriana do Brasil? Tem alguma igreja local? Sim. Este ano nós estamos congregando junto com a igreja do reverendo Zedequias, lá em Ribeirão. E eu estou auxiliando lá a equipe dele também, né? Ribeirão Pires? Não, Ribeirão Pires, lá em Ribeirão. Mesmo ABC Paulista, um pouquinho mais afastado. Tem um endereço lá, reverendo? Não lembro de cabeça, esse ano que nós voltamos depois das férias, agora em janeiro. Mas é próximo ao Complexo Ayrton Senna, é bem no centro, é muito fácil, né? Lá de Ribeirão Pires. Isso, é a única igreja que tem lá em Ribeirão e é fácil de identificar. Muito obrigado pela presença do senhor. Legal, mais uma vez eu agradeço mesmo, reverendo. Vamos ver o que o vaidosíssimo Zeca, né? Geralmente repórter já é vaidoso, mas o Zeca extrapola. Vamos ver o que... Eu quero só ver qual vai ser a desculpa que ele vai dar para dizer que vaidade não é pecado. Vejam só. Vaidade. Segundo Salomão, tudo é vaidade. E ainda de acordo com a própria Escritura Sagrada, o cristão deve se manter longe dela, pois é pecado. Mas a mesma Bíblia, lá no livro de Cantares, exalta a beleza feminina. E então, nós chegamos em um ponto de dúvida. Vaidade ou cuidado com o corpo? Será que existe um meio termo nessa relação? Exatamente por isso, no Vejam Só de hoje, nós queremos saber: se vaidade é pecado, por que tanto cristão faz cirurgia plástica? Vamos iniciar analisando essa grande indústria que virou a cirurgia plástica. Os números são enormes e o Brasil segue firme no topo do ranking, perdendo apenas para os Estados Unidos. No ano de 2015, foram realizados, preste atenção, 1.224.300 procedimentos. Isso só no Brasil. Nos Estados Unidos, foram realizados mais de 1.414.335. Apesar da grande quantidade, 2015 não superou 2013. Nesse ano, foram realizadas 1.500.000 cirurgias. Inclusive, nesse ano, o Brasil foi o país no mundo que mais realizou cirurgias plásticas. Esses números incluem todos os tipos de cirurgias, sejam elas por questões de saúde ou por vaidade, aquelas para ajustar, arrumar ou melhorar alguma parte do corpo. Apesar de não termos números exatos de quantas dessas cirurgias foram feitas em cristãos, podemos supor que são muitos. Mas não seria isso uma contradição? Afinal de contas, vaidade é pecado. Talvez essa seja uma grande questão, pois muitos afirmam que não fazem por vaidade, e sim por autoestima, para cuidar do corpo, que é o templo do Espírito. A motivação deve ser algo muito claro, para que o cristão possa fazer uma análise do motivo que está buscando com a cirurgia. Será que quer melhorar o corpo para atrair mais olhares? Ficar mais sensual? Essa busca pelo corpo perfeito, fazendo disso um estilo de vida, uma motivação, nisso está a crítica do escritor bíblico pela vaidade. Aquela pessoa que faz de tudo para ressaltar sua beleza, mostrar e, principalmente, buscar a qualquer custo melhorar ou arrumar o corpo. Por outro lado, alguns afirmam que isso é feito para melhorar a autoestima. De repente, pessoas que estão complexadas conseguem se libertar, voltar a sorrir, depois de fazerem uma cirurgia plástica. Além disso, existem também aqueles casos que tratam de saúde, pois algumas situações ultrapassam a estética, causando prejuízos na saúde da pessoa. As possibilidades são muitas, mas para responder a nossa pergunta de hoje, precisamos sim levar em consideração cada uma delas. Se a vaidade é pecado, por que tanto cristão faz cirurgia plástica? Fique ligado, nosso debate de hoje já está no ar.
Como vimos, as possibilidades para responder a nossa pergunta tema de hoje são muitas e precisamos levar em consideração cada uma delas. Se vaidade é pecado, por que tanto cristão faz cirurgia plástica? Fique ligado, nosso debate de hoje já está no ar. Tá bom, vamos lá, vamos discutir a questão. Você participa votando pela enquete que está no vejamsó.com.br. Ouvir o nosso pastor Jair Silvério, ele é presidente da Igreja Evangélica Avivamento da Fé. Tem quantos anos já a igreja, pastor? 29. 29 anos. Né? Completou 29 dia 2 de fevereiro agora. Que maravilha, né? E está em 13 países. 13? Uhum. Que bem. O último que abriu qual é? Moçambique. Na África. África, na cidade de Beira. Parabéns, pastor. Obrigado, pastor. Eu sei que o senhor é um dos poucos que restaram, né? Restaram muito poucos líderes evangélicos da velha guarda, que tem uma atenção especial com as vestimentas, com os usos e costumes e com a vaidade em si, né? O que é assim, muito interessante, porque o senhor vivia da vaidade. O senhor era ourives, é isso? Ourives. Trabalhei com ouro durante muito tempo e... Fabricava joias. Me enriqueci com isso, pastor. Que bênção! E depois a minha mulher, que foi secretária do Silvio Santos, né, chamava-se Maria, morreu com câncer. Deus me chamou para o Evangelho. E aí teve que renunciar a toda essa parte? Realmente, tive. Ele requisitou isso. O senhor já falou isso várias vezes aqui, né, no programa e tal. E eu queria então saber do senhor, como é que o senhor vê essa questão da cirurgia plástica, vaidade, etc? Pode, não pode? Se alguém da sua igreja quiser fazer, como é que o senhor faz? Nós instruímos, né, a igreja do Senhor Jesus instrui as pessoas como deve se proceder e tal. No tocante, por exemplo, ao excesso de vaidade, esse é um problema muito grave, né? Quando a pessoa é vaidosa ao extremo, isso que realmente chama a atenção de Deus, né? Que não agrada o coração de Deus, né? Agora, por exemplo, se for necessário uma cirurgia, a pessoa sofreu um acidente, se queimou, aí é outra história. Agora, ficar dando às vezes eu fico olhando para o meu sino, falei, não posso esquecer de falar do meu sino mesmo na minha orelha é um pouco grande. Se eu fizesse um pouquinho assim, ó, ia ficar bonitinho, né? Mas eu prefiro deixar o sino grande mesmo, não tem problema nenhum, né? Então, o excesso de vaidade realmente é pecado, né? Quando Salomão disse, debaixo do sol tudo é vaidade, realmente, mas a gente tem que ter uma vida temperada, né? Porque eu creio que é perigoso, não é? Não é qualquer médico que pode fazer esse tipo de coisa, pode levar a pessoa a ter um problema muito grave na vida, né? Você acha que Deus perderia uma oportunidade, uma pessoa querendo ficar muito mais bonita? Deus já fez bonita, quer ficar mais ainda? O excesso de vaidade de Deus pode até pesar a mão e não ser bem sucedida, não é? Uma operação plástica. Nós tivemos, mais tarde eu quero repercutir esse caso, mas nós tivemos recentemente, né, um episódio dramático aí de uma modelo, sei lá o que ela era, que quase morreu e acabou se convertendo, né, nesse processo. Eu fiquei sabendo que teve uma que entortou até o nariz a 160 graus, né? Teve esse tipo de problema, então é perigoso. E vaidade realmente em excesso é pecado. E pecado sim, porque tem outras coisas também, que não é o caso de hoje, mas tem outras coisas que também que leva a pessoa a ter um excesso de vaidade, né, que é impressionante, né, que a gente vê hoje acontecendo, vai sendo impregnado, né? E aquele que ama Deus, né, ele tem que fugir do amor ao mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse foi o pastor Jair Silvério, ministro-presidente da Igreja Evangélica Avivamento da Fé. Vamos ouvir agora o reverendo Miro Capelão, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e trabalha como capelão lá no ABC Paulista. Isso. Não é isso, pastor? Como é que o senhor vê essa questão da vaidade e das cirurgias plásticas? O senhor trabalha no hospital, então lida direto com os pecadores que estão lá fazendo cirurgia plástica. A gente lida, nós aconselhamos também, buscamos trazer um pouco de entendimento. Existe sim uma necessidade, uma boa parte para quando é reparadora, né? Quando nós precisamos
olhar e ter um olhar um pouco mais humano quando alguém sofre pelo fato de não ter conseguido ter um corpo que a sociedade pede. E aí, você é a favor, é contra? Olha, eu sou a favor na maioria das vezes, onde é reparadora, mas principalmente quando isso atrapalha o casamento de uma pessoa, quando isso atrapalha a vida de uma pessoa, porque o corpo da gente é bem desproporcional, não existe uma forma pronta, né? Ao longo da vida, nós vamos tendo algumas intempéries, o sol, o vento, a lei da gravidade, tudo isso vai atrapalhando um pouco. Mas no pensamento simples, no pensamento gentil da coisa, é importante você ver que tem pessoas dentro da nossa igreja que sofrem pela dificuldade de não ter um corpo que proporcione ao seu esposo, à sua família, pensando assim, tá, então é necessário fazer? Em alguns momentos pode levar uma pessoa à depressão ou pode fazer com que ela saia o foco, saia da igreja pelo fato da igreja não permitir isso. Quando você tem uma igreja muito rígida e você tem uma pessoa que não conversa com o pastor ou que o pastor não tem condições psicológicas de entender que aquela pessoa precisa passar por uma cirurgia reparadora, mesmo não sendo essencial para os olhos dele, mas talvez para a motivação, para a autoestima dela, isso é importante. Algo que não seja exacerbada. Como o pastor está comentando, não pode ser algo exacerbado demais que possa tirar você dos caminhos, fazer 1, 2, 3, 5, 10, não. Mas algo que possa trazer uma autoestima melhor para você. Então aí, quem vai definir o limite é a própria pessoa, reverendo? Quem vai definir o limite é a necessidade, a coerência dentro de um contexto cristão. Então, mas quem? Quem? Por incrível que pareça, a própria pessoa ou os familiares próximos dela. Então vai ser sempre a favor. O senhor conhece algum paciente que fala assim, olha, eu vou fazer a cirurgia, mas eu sou contra? Já passou alguns, mas a maioria não. Já. Então vou fazer a cirurgia por quê? Eu sou contra. Por conceitos religiosos também. Às vezes o conceito religioso traz para ela uma conotação de que não pode, mas ela vai e faz. Não, eu sei. Existe a desobediência, né? Não, nesse caso. Eu perguntei para o senhor o seguinte, vamos supor, eu me interno lá no hospital, vou fazer... O que você vai fazer aqui? Eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz. Ok. Né? Mas eu sou contra. Mas você está com algum problema médico? Não, é só para melhorar o meu nariz, mas eu sou contra a cirurgia, mas vou fazer. O paciente vai ser sempre a favor, até porque ele tem que assinar, né? Ele precisa assinar, né? Ele tem que assinar. Então o paciente sempre vai dar um jeitinho... De conseguir as coisas. De dizer assim, não, isso não é exagero, isso não é vaidade demais. Mas... Então, alguém é que tem que dizer para ele se é vaidade demais ou não. Isso, esse alguém ter que dizer para ele são as pessoas mais próximas. Recentemente teve um caso agora, apareceu na televisão, de uma jovem japonesa ou francesa, não lembro bem, que ela tinha um nariz, aquele nariz de tomada, um nariz um pouco complicado. Um fato real. Vamos trabalhar... Nariz de tomada, essa eu nunca tinha ouvido. Então, mas existe aquele nariz um pouco mais redondinho, né? Aquele nariz meio de tomada, como o pessoal comenta. E o seu esposo, um jovem rapaz também, ela tem um filhinho de 3 ou 4 anos, e o seu esposo sempre pontuava e chegava perto dela e ficava rosnando como um porco. Ou seja, chamando ela como porco. Desse jeito. Ok. Qual foi a atitude dessa garota? Ela pegou o filhinho dela, colocou no braço e pulou do 15º andar, de onde ela morava. Ela e o filho dela morreram. Ok, ficou o marido ali sem saber o que fazer. Agora, eu vou rosnar para quem? Existe um padrão de beleza ditado, mas também existe a falta de consciência das pessoas naquilo que ela pode ou não pode. No limite, no bullying natural. Criança com orelha grande, por exemplo, por que não pode? Ela tem orelha grande. Puxa, é só fazer uma cirurgia, uma coisa reparadora. É só fazer, né? Então é só fazer uma dessas. cirurgia. Reverendo, sei não. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente tem chão pela frente, né? Vamos discutir isso daí. A nossa produção, inclusive, já está com algumas imagens, depois a gente vai mostrar aí Bom, ilustrando aquilo que a gente está falando aqui. Você de casa vai votar na enquete agora. A nossa enquete está publicada no vejamsó.com.br, nosso site. Ainda não está pronto, mas está quase pronto, né? Está bonitinho lá e tal. Vote na enquete para você poder concorrer aos brindes. A enquete de hoje é uma pesquisa, mas tem que ser verdadeiro, hein? Verdadeira. Tem que votar com a consciência de que Deus está vendo. Vamos lá, qual é a pergunta?
Se pudesse, o que você mudaria no seu corpo? Só pode escolher um item, então é o que mais você mudaria. Eu sei que um monte de gente votaria em quase tudo, né? Então, você tem que escolher aquilo que mais se incomoda. No seu corpo, o que é que você mudaria se você tivesse dinheiro, recursos, tudo o que precisasse para fazer a cirurgia plástica? Vamos lá. Primeira resposta. Você mudaria alguma coisa na sua face ou nos cabelos? Segunda resposta. Você mudaria alguma coisa nos seus seios ou então no seu peitoral? Né? Ou as duas coisas, tanto face quanto cabelo, ou seio e peitoral? Né? Terceira resposta. Você mudaria no abdômen? Né? Mas a próxima resposta? Vamos lá? A quarta resposta, você mudaria nos glúteos? Mais uma tem ou não? Vamos lá? Nos membros inferiores, eu mudaria o dedinho do meu pé. Eu me incomodo muito com o dedinho do meu pé esquerdo. Ou então não mudaria nada. Esse é meu voto. Eu vou votar no não mudaria nada. Mas você tem que votar com consciência. Você mudaria alguma coisa na face, nos cabelos ou em ambos? Nos seios ou no peitoral ou em ambos? No abdômen? Nos glúteos? Nos membros inferiores? Ou você não mudaria nada? Vote na enquete e você se qualifica para o sorteio do relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, o relógio, olha ele aí, né? Você pode ganhar esse relógio, mas o mais importante é você lembrar que o tempo não para, você está preocupado com o seu corpo, mas Jesus está voltando, vai te dar um corpo novinho em folha, incorruptível, perfeito, sem cirurgia, sem risco, sem nada, desde que você seja aprovado ou aprovada. E aí? No dia do juízo final, ele vai te chamar, vai estar só você e ele, e todo o resto assistindo. Essa é que é a parte mais difícil, né? Uma vez a minha filha perguntou: pai, no juízo final todo mundo vai assistir? Falei: filha, não sei, mas eu acho que vai. Então, ele vai perguntar assim para você: o que você fez por mim? Esse é um hino que fala isso, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aí você vai falar: fiz isso, fiz aquilo. Aí Deus vai te perguntar assim, você não podia ter feito mais? Aí essa resposta é complicada, né? Você não podia ter feito melhor? Aí ele vai falar: tinha a Agrade lá no Brasil para treinar você, para melhorar o seu ministério, para melhorar o seu trabalho, para melhorar a sua obra por Cristo. Você não fez o curso da Agrade por quê? E aí, o que você vai responder? A Agrade tem mais de 600 unidades no Brasil inteiro, com cursos para preparar você para servir melhor a Deus. Sei que você faz alguma coisa, mas você pode melhorar isso. E a Agrade vai te ajudar nisso. Olha, por exemplo, quer ver os cursos que a Agrade tem? Cursos novos. Tem curso de canto. Eu gosto de trabalhar no louvor da igreja. Faz o curso de canto. Tem gente que canta bem e tudo, mas os grandes cantores, todos eles fizeram treinamento. Aliás, a sua filha acabou de se especializar nisso, né, pastor Jair? Sim, se formou depois de 5 anos e meio. 5 anos e meio estudando para louvar o Senhor. Exato. Mas ela não tinha o dom? Tinha. Então, estudar para quê? Para aperfeiçoar o dom. Isso é dever de todo mundo, né? A gente não pode se acomodar. Faz curso de canto, faz curso de teclado, tem lá na grade, curso de violino, tem na grade também, curso de português, de oratória. Você vai a uma igreja, às vezes tem um irmão, uma irmã simplesinho dando testemunho, não tem problema nenhum. Mas se você teve a oportunidade de aprender a falar melhor, de articular melhor as ideias e você não aperfeiçoou isso, Jesus vai te cobrar, né? Tem curso de Bíblia, de teologia, de análise bíblica, de história do cristianismo, de direito e gestão eclesiástica. Você que está com dificuldades aí para regularizar a igreja que você abriu, a Grade tem um curso para te ajudar nisso. E um monte de outras coisas. Faz o seguinte, anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga para a Grade. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 São Paulo, liga lá, porque
Quem disser que viu esse anúncio vai estar isento da taxa de matrícula. Muito bem, esse é o momento em que você aparece aqui no programa Vejam Só. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Um momento muito especial porque a gente fica conhecendo a nossa audiência, né? E você está concorrendo aí a uma série de presentes. Vou chorar as pitangas aqui com o reverendo Miro, vou ver se ele descola umas cirurgias plásticas, né, de presente aí para foto sorteada. Aliás, vocês vão dizer para mim o que vocês acham que a pessoa da fotografia devia mudar. Primeira foto de hoje vem de Santo André, ó, tua terra, minha terra natal, hein? em São Paulo, no ABC, o Luciano Campassi. Aí, Luciano, legal. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Eu acho que você não tem que mudar nada. E o senhor, reverendo? Eu acho que ele precisa só dar uma penteadinha no cabelo ali, fica supinho, não precisa de mais nada, tá beleza. E o pastor de Jair? Tirar a barba. Tirar a barba. Na igreja não pode usar barba, não? Existem duas formas do homem ser humilde diante de Deus. E uma delas é barbear-se, como fez José quando foi se apresentar a Faraó. Sim. E a outra é deixar a barba crescer. Aí não tem perigo, pode ficar à vontade. Não, mas agora ele deixou, mano. Agora começar com essas coisinhas, já tem Levítico, já chama-nos a atenção, que não pode ficar fazendo muito contorno. Deus não se agrada dessas coisas. Tá, então a barba muito trabalhada, isso é um excesso de vaidade. Entendi. Sim. Então ou larga... Ou deixa crescer, ou barbeia. Entendi. Legal. Vamos lá. Segunda foto de hoje também é de Santo André. Opa! Né? Ai. Santo André, da VC Paulista. Esse é o Petruccio Cavalcante. Eu quero ver o que vocês vão falar pro Petruccio, que ele tem cara de bravo. Esse Petruccio aí, ele pode me procurar. Vai lá, reverendo. Fala, reverendo. Eu acho, bom, Petruccio, né? É. Ô, Petrúcio, eu acho que dá uma paradinha na barba aí, eu acho que vai ficar legal, barba? hein? Ele tem barba? No bigodinho aí também, ó. Se você abaixasse um pouquinho a cabeça, a gente podia ver um pouco em cima, mas eu acho que vamos manter o bigode aí, beleza? Você ia querer fazer implante de cabelo nele? Isso, nós iríamos indicar algum hair pra ele aí também, mas eu tô precisando, pode ficar despreocupado, Petrúcio. Pastor de Jair, vamos lá. Eu faria a mesma coisa, só mudaria limpando o bigode e o resto do jeito que está. Não precisa mudar nada? Não muda nada. Só tira o bigode. Tá muito bom ali. Esse bigode aí é invocado, hein? É invocado, só ele fica bravo aí, eu acho que a coisa pega, hein? Em casa, hein? Terceira fotografia de hoje vem lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. É o Eduardo Agostinho de Souza. Valeu, Eduardo. Deus abençoe você. Muito obrigado pela audiência aí na Ilha do Governador. Conheço o lugar onde você mora, pertinho do aeroporto, né? Muito gostoso de ir para aí. Faz tempo que eu não vou, né? E todas as vezes que eu fui foi para trabalhar. Nunca consegui ir para o Rio de Janeiro para passear. E aí, o que você mudaria no Eduardo, reverendo? Acho que nada, porque o Eduardo tem um brilho no rosto aí, né? Um brilho no sorriso, uma coisa bem espontânea. Tá valendo, hein? Parabéns, garoto. Um abraço para você. Um abraço para o Rio. Pastor, e o senhor? Eu endosso as palavras do reverendo Miro, porque o Eduardo tá bonito. Tá bonito, né? Tá bonito. Não precisa mudar nada? Não. Legal. Pronto, agora ele vai se encher de vaidade, ele precisa segurar. Próxima foto. É pecado. É a única mulher da sequência aqui. Só puseram o homem hoje aqui, né? Mas a Maria Esther, que mora em Touros, no Rio Grande do Norte. Ela tá numa rede, né? Sim. Eita, nós. E a cama tá do lado, hein? O povo, mas eu acho que o povo do Norte gosta do Nordeste gosta de rede, né? Sim, verdade. Maria Esther. Valeu, Maria Esther. Obrigado pela sua audiência. Eu não conheço o Rio Grande do Norte ainda, mas pretendo fazê-lo logo. Deus abençoe você. Reverendo, o senhor mudaria alguma coisa na Maria Esther? Maria, vamos dar uma geralzinha aí nesse sorriso. Legal? Vamos dar uma melhorada no sorriso. O sorriso, ele abre bastante portas, é como a educação, tá bom? Acho que você está um pouquinho meia brava, ou brigou com alguém ou coisa parecida, mas um sorriso aí vai fazer uma grande transformação no seu rosto. Nesse horário, pastor, nesse horário, é verdade. Meia-noite, o senhor quer que aquela pessoa fique toda sorridente? Tá Mas nós vimos eu vou mandar alguém fotografar o senhor à meia-noite. Meia-noite? Meia-noite eu ainda estou no hospital às vezes, hein? Então dando risada trabalho, dando risada por acaso. É verdade. Vamos lá, pastor Jair, e o senhor? O que o senhor mudaria na Maria Esther? Ela está bem. Talvez eu sugerisse para ela
um óculos diferente, um óculos mais... Boa. Né? Verdade. Sim. Mais nada mais nada. Tá boa, tá bonita. Um óculos mais leve. É isso. Legal, bacana. E a última foto de hoje vem de João Pessoa, na Paraíba, né? É o Denis. Valeu, Denis. Ó, é para ver quem que precisa mudar alguma coisa só no rapaz da esquerda. O da direita não tem remédio. Esse aí, esse já era. Esse já... Só na ressurreição e olha lá. E aí, reverendo, o que o senhor muda no Denis? Olha, Denis, eu não consigo ver muita coisa para mudar aí. Eu acho que está tudo legal também. Dentro da sua proporção, né, do estereótipo aí, da etnia, está dentro daquilo que realmente tem que ser. Mexer em qualquer coisa é besteira. Beleza, garoto? Eu também digo a mesma coisa, pastor, porque ele está bonito. Sim. Tá bem ajeitado. E deixar do jeito que tá bom. Tá jóia. Garoto elegante. Então. Boa sorte para todos vocês aí que apresentaram as fotografias hoje. No fim do semestre a gente vai fazer o sorteio. Não sei se vai ter cirurgia plástica, eu acho que não, né? Eu acho que não. O pastor Jair é líder do ministério da Igreja Evangélica Avivamento da Fé. E, pastor, o povo de Deus no passado já foi mais preocupado com questão de vaidade. Hoje ele está meio... A vaidade deixou de ser pecado, né? Eu vou ser bem sincero, assim, hoje virou uma bagunça, né? Essa é a verdade. Uma bagunça. Então tem todo tipo tem crente para todo modelo. A maioria pronto para ir para o inferno. Tem crente tudo quanto é jeito. Não é verdade. Verdade, né? Ninguém se preocupa com a volta de Jesus, ninguém procura se humilhar. Verdade. Entendeu? Tá todo mundo aí, cada dia tá cultuando ao corpo, cada vez mais. Sabe, e conhecer Jesus, conhecer a Bíblia. A maioria não sabe nem quem é o pai de Jesus. Às vezes nem sabe quem é o pai de Jesus, só sabe quem é a mãe. Mas o pai não sabe quem é o pai de Jesus, entende? Não sabe nem a origem de Cristo, não sabe o que significa Jesus, não sabe o que significa Cristo, não sabe o que significa Jesus Cristo, não conhece o nome dos irmãos de Jesus. Então, conhece sim, sabe o quê? Conhece as coisas dos grandes artistas, dos famosos do mundo e sempre querendo copiar alguma coisinha. A febre da tatuagem, por exemplo, é uma coisa impressionante. Então, isso aí é uma operação cosmética também, porque isso é um absurdo, isso é pecado. A tatuagem? É lógico que é. Mas tá cheio de crentes tatuando. Pois é, mas é pecado. E mas se tatuar um versículo, pode? Versículo. Deus é fiel, vai cumprir a palavra dele e... Entendeu? Essas tranqueiras não vai entrar no céu. Isso é tranqueira, é sujeira, isso não vai... Isso é poluição, no céu não tem poluição. E tatuando, inclusive... A única coisa que o homem fez que está lá é as marcas nas mãos de Jesus. Sim, as marcas. Não é? Então vira uma bagunça, pastor. Hoje, é difícil pregar o evangelho. Fácil você pregar para bandido. Bandido escuta o evangelho, gosta. Agora, você vai corrigir uma pessoa que se diz crente até o diabo é. Crente tremece, não obedece. Está difícil. Inclusive, voltando à tatuagem, então, a tatuagem eu penso assim, é o templo do Espírito Santo, é o corpo. Muitas pessoas que se tatuaram antes de ter entendimento da palavra de Deus, é óbvio, né? Tem que cair, voltar, falar, puxa vida, naquele dia, Deus perdoa o tempo da ignorância, mas não perdoa o ignorante que continua ali persistindo na tatuagem. Porque nós vemos hoje, dentro da religiosidade ou dentro da religião, pessoas tatuando seus líderes evangélicos, tatuando frases, tatuando o rosto. Não vejo com bons olhos isso, né? Isso eu não vejo com bons olhos mesmo, porque você acaba cultuando alguém no seu corpo. Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel, mas é mais fácil mostrar na prática do que as pessoas lerem. Não é verdade? É mais fácil olhar na prática. Na minha igreja, pastor, tem pessoa que chegaram assim. Eu ia lhe perguntar como é que faz. Fica lá, fica assim mesmo, não tem problema, vai fazer o quê? É a velha criatura que... vai fazer o quê? Agora, tem aqueles que querem buscar defesa dentro da própria Bíblia, porque o crente teimoso, turrão, ele procura dentro da própria Bíblia alguma coisa para combater. Ele fala aqui, mas na coxa do Senhor está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá do livro do Apocalipse, né?
na coxa, na roupa. Sim. Isso também pode ser simplesmente uma figura... Figurativa, né? Uma forma figurativa, né? Da representatividade de João Deus. falar, né? Isso, verdade. Nem tudo aquilo é material, nem tudo também é espiritual, né? Porque se for literal o que está escrito na coxa, é literal também a espada que sai da boca dele? Então, Jesus tem uma espada, né? Lógico que não. Isso é a própria palavra que sai da boca dele, né? Tá, vamos lá. O pastor Miro mencionou no bloco anterior um caso muito trágico, né? Sim. De uma pessoa que se matou por causa de problemas com o corpo. Dentro de casa, inclusive, né? E isso foi aonde, pastor? Eu não lembro se foi na França ou se foi no Japão, eu não lembro. Eu li. Mas, eu não gosto de notícias ruins, porque nós convivemos tanto com tanta notícia ruim, que eu não consegui gravar, para falar a verdade, eu não lembro. Mas você que está me assistindo, com certeza deve lembrar, passou no jornal, passou no repórter, exatamente isso. O marido, ele perturbava Não, mas a moça, ela não podia ser tão feia assim, porque ela casou. Casou, teve filho. Parando para pensar, eu acho que ele gostava da situação. Ele gostava do narizinho esquisito dela. Só que a vaidade, né? O olhar externo também, a falta de compreensão, a falta de pedir a Deus a esposa e não pedir uma namorada. Nós temos o costume de pedir namoradas e não esposa, é o que a gente fala, né? No hospital. A gente tem sempre a cabeça voltada para o namorado. Você tem que pedir para Deus o seu esposo, a sua esposa. E aí ele vem não com os defeitos, não com a cor, não com mas da forma que Deus quer mandar. E ele vai modificando, a gente vai perdendo essa identidade negativa da mídia, falando a respeito da própria, da forma que a pessoa tem que ser. Então é importante pedir uma esposa, um esposo, e não pedir o namorado, a namorada. Às vezes até brinco com o pessoal do hospital, eu te arrumo 10 namorados aqui dentro, mas esposo ou esposa, só Deus pode te arrumar. A nossa produção vai selecionar algumas fotografias. Nós tivemos o caso de uma modelo aí que praticamente morreu no hospital e Deus restaurou a sua saúde e tudo. Ela, inclusive, passou por um processo de conversão que a mídia explorou até o último grau, né? Ela faz isso até hoje. Se não me engano, é Vanessa. Vanessa o quê? Andressa Urach. Tá. Ela estava lá, agora, depois ela já crente, né? Mais comportadinha, olha lá. E antes... Antes e depois é a Andressa ainda. Tá. Esse é um caso de alguém que foi fazer cirurgia plástica e deu errado. Olha o resultado. É a mesma pessoa, eu não sei quem é, mas é a mesma pessoa que se deu mal aí na cirurgia plástica. Sim. Esse é outro caso. Então, mas vem cá, a pessoa da esquerda precisava fazer cirurgia plástica? Óbvio que não. Mas é aquilo que o pastor Jair mencionou, nunca está satisfeito. Né? Olha esse caso. Jesus amado. Misericórdia. E só pode ter sido a mão do cirurgião Jesus, porque ele não gostou que a pessoa fizesse tal coisa. Não é? Olha só, olha que absurdo. Meu Deus, meu pai, que judiação. Judiação mesmo. Então, então você está vendo aí que a cirurgia plástica, ela é arriscadíssima. Sim. Né? E depois não tem o que fazer. Você vai ter que conviver com o resultado absurdo. Né? Aquela ali, pastor, estava tão linda. Esse aí sabe quem é, né? Michael Jackson. Não dá. Sinto muito. Eu sou contra. Eu acho que o reverendo pastor Jair falou uma frase aqui que a gente... Misericórdia, Senhor dos altos céus. Isso aí é verdade? Isso é verdade? A minha produção está dizendo que essas fotos são verdadeiras. Cirurgia que deu errado. Não, tenha dó. Estava tão bonita essa aí no começo Então, que judiação. Tinha um sorriso, agora já não tem mais um semblante. Pastor de Jair, o diabo faz a pessoa se olhar no espelho e enxergar coisa errada? Enxergar defeito que não existe? Mas não é porque a pessoa vai sendo engodada com o passar do tempo, querendo ser mais bonito. Vê um artista lá que parece, sabe, uma boneca e quer ficar uma boneca também para o marido. E essas coisas é desnecessário. Eu acho assim que as pessoas têm que ser do jeito que Deus fez
entende? Só se for necessário por um acidente. Caso contrário, não. Toca o barco. Sempre vai achar metade da laranja que vai gostar. Não tem perigo. Em todos os casos que nós vimos aí, em todos os casos, terrível, né, a pessoa não precisava mudar nada. Então, para que mudar? Ficou feio. Ficou horrível, né? E pastor Miro, como é que a pessoa, quando volta da cirurgia e vê um resultado desse, como é que fica? Bom, primeiro, quando ela sai inchada, né? Vamos supor que seja uma cirurgia facial ou de qualquer outra parte do corpo. Literalmente vem inchada, irreconhecível, e o médico sempre pede para que ela não olhe para o espelho. Só que é exatamente o efeito contrário. A primeira coisa que ela faz é olhar para o espelho. Ela quer ver o espelho, ela quer ver como ela ficou. E encontra um processo um pouco diferente daquilo que ela havia contratado. Dentro da maioria das vezes, consegue ter uma boa recuperação e a coisa funciona. Mas, porém, como nós vimos, existe a dificuldade, literalmente, de conseguir o que a pessoa pagou. E ela já pagou por aquilo. Ela não paga nem a prestação aqui. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando uma coisa que me... Então a pessoa chega lá, contrata um cirurgião e encomenda um rosto? Então, independente de qualquer hospital, o que nós vemos muito na televisão, vamos falar de uma forma geral, uma forma bem geral. Sempre que você vai a um consultório conversar com um médico, ele vai sempre te apresentar os melhores casos. Sempre que você vai falar com um advogado, ele nunca vai mostrar para você o que ele perdeu. Sempre que você vai conversar com um policial, ele só vai falar das grandes coisas que aconteceram. Dentro do aspecto da necessidade de fazer uma cirurgia plástica também, é importante que você possa buscar isso dentro da internet, para buscar o nome, o Reclame Aqui e tantas outras coisas, para saber se aquele médico, aquela clínica tem problema. Porque às vezes você chega com um desenho, é como um corte de cabelo hoje. Nós estávamos falando, o pastor Jair falando sobre a tatuagem, mas hoje nós temos o culto ao cabelo, os desenhos diferentes, as coisas diferentes. Barba, né? A barba é diferente. Terror. Isso é coisa, parece programado nas trevas. Sim. Mas você chega com um desenho, fala, olha, eu quero esse nariz, eu quero essa boca, eu quero isso, isso. E o cirurgião fala que sim. E o cirurgião, ele olha, dá uma olhadinha, não, nós vamos chegar o mais próximo disso daqui. Só que qualquer coisa diferente do que a pessoa tem é validado. Ela valida, então tá jóia, eu quero. Qualquer coisa diferente do que ela tenha. Por mais que nós vimos ali, num monte de figuras, né, que não era necessário, mas existe o interno dela falando, você precisa mudar. Isso para mim é demônio. Você tem que mudar. A parte da psicologia fala que é um transtorno obsessivo, compulsivo, por uma questão de beleza, né? Eu entendo, mas, por exemplo, como é que chama aquela doença que a pessoa olha no espelho e se acha gorda e ela está parecendo uma caveira? Tem uma doença que faz isso. É a anorexia, por exemplo, quando você está... E eu duvido que isso seja orgânico. Isso é demoníaco. Não é possível alguém olhar no espelho e se enxergar gordo se ela está seca, pele e osso. É o demônio que faz isso. E tem obra de macumbaria que é feito assim, com máscara de borracha, para que a pessoa olhe depois no espelho e não goste do seu próprio rosto. Tem isso daí? Tem obra de macumba. Já orei por muitas pessoas e Jesus libertou pessoas que acabaram ficando com o tempo todo o rosto enrugado. Eu orei, a pessoa ficou com a pele lisa. Puxa. Entende? Porque existem realmente essas coisas. Sim. Agora, eu fico impressionado, pastor, porque essas pessoas que nós vimos ali agora, o psicológico dessas pessoas, como é que fica isso depois? Né? Que não tem mais, nunca mais volta aquele rosto que falava que não era bonito, agora vai feio é isso aí. Eu era bonito, não sabia. Aí já é tarde, né? E fica o sentimento de culpa, fora o fato do risco de vida que correu também, né? Porque ainda que sobreviveu, mas... Da anestesia já é um grande risco, né? A parte da anestesia. Nosso querido Zeca, o vaidoso repórter barbudo, vai ter que se haver com o pastor de Jair lá. Eu vou mandar ele lá Não, mas aquela barba dele lá não faz muita coisa, não. Não? Não, tá crescendo. Deixa crescer daquele jeito, não tem problema, não. Ah, pastor, o senhor também, né? Não é pecado. Está amortecendo os pecados dele, né? Mas ele foi... Ficar feio não é pecado. Pecado é ficar muito bonito. Então eu tô bem. Então eu tô. Ixi. Estamos na média? Opa, vou ganhar o campeonato de... O povo fala, né? O povo fala. Não tem povo fala hoje? Ah, mas tava no meu roteiro aqui, irmã. Bom, tá. Então não tem povo fala. Vamos seguir aqui. Uma das coisas que a produção me disse é que aqueles casos feios que a gente viu aí,
Não é uma cirurgia, foram cirurgias em cascata. Nossa, a pessoa nunca... Igual Michael Jackson que passou lá, né? A pessoa não está satisfeita com o que é e fica emendando cirurgia no outro. Inclusive a Vanessa Urach também, né? Sim. Uma das campeãs de cirurgia, e aí na última quase morreu. Aliás, ela teve em coma, ficou... Foi lá na UTI que ela se converteu. E tem pessoa que eu fiquei sabendo aqui, o nariz entortou todo e não volta mais, pastor. E agora como é que vai fazer? Não tem como recompor, né? Não é uma funilaria. E agora o que a pessoa quer? Esse nariz agora ou que é o nariz anterior. que tinha antes? Se pudesse devolver, né? Você entendeu? Sim. Esse é o problema. Por isso que Deus faz as coisas tudo certinho. Deus faz a pessoa com cabelo preto, a pessoa quer o cabelo loiro. Faz loiro que é preto. Faz preto que é marrom. Faz marrom que é rosa. Eu estive numa viagem no Japão e encontrei mulheres lá com os cabelos verdes, azul. Um absurdo. Deus faz o homem, ele daqui a pouco quer ser mulher. Faz mulher e quer ser homem daqui a pouco. Cada um faz o que quer, acha que está certo, então... Mas a palavra de Deus é imutável. Deus permanece sempre fiel. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que ficam as irmãs lá na igreja, que já têm uma certa idade, e aí o cabelo fica branco? Não pode dar uma pintadinha? Não, assim? pecado não é, pastor, assim a pessoa se ajeitar de uma forma ponderada. Não está escrito na Bíblia que isso é pecado. A vaidade em excesso que é pecado, né? Entende? Por Mas exemplo, tudo pintar o Deus cabelo faz de uma cor que não existe na natureza. O cabelo roxo da nossa produtora aqui, por exemplo. Está errado. Está errado. Muito. Tem que orar por ela. Tem que expulsar o demônio. Porque... Vamos começar a sessão. Não vou dizer que seja isso, mas às vezes a pessoa acaba cometendo esses erros, né, por falta de conhecimento, né, por falta de se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, né? Porque também isso não quer dizer que a pessoa vá para o inferno quando é assim. Né? Deus também não vai jogar todo mundo para o inferno como se fosse, né, um lixeiro e vai botando os lixos lá dentro. Não, não é assim não. Não é? Porque também, pastor, eu quero deixar bem claro aqui, aproveitando, que uma pessoa também que segue uma doutrina muito rígida e se vangloria também... Isso é vaidade. Isso é vaidade. Vaidade em excesso também. Concordo. E é pecado. Claro. Todo tipo de vanglória é pecado. Não é isso? Né? Então. Agora, tem fotos? Tem mais fotos aí. Tatuagens que deram errado. Misericórdia, que é isso aí? O que é isso? Deus. Um gato, um urso... Meu Jesus amado. Essa pagou barato, hein? Essa pagou barato. Meu Deus. Isso aí, acho que a pessoa desistiu de preencher depois. Não, é que a cobra não tem começo, nem meio, nem fim. Ela tá meio bagunçado ali, não dá pra... Nossa. Ele tentou tatuar a foto tentou colocar uma criança, um velho. do filho, olha o resultado. Não ficou legal, hein? Meu Senhor da glória. Esse é triste, hein? Tá meio desproporcional aí. Eu acho que o rapaz não era artista. Meu Deus. Mas também tatuar isso aí pra quê? Fala pra mim, qual a lógica de fazer esse desenho aí? Me diz. Fala sério. Tem gente que também não tem cabeça. Lembrando aqui, né? Tem mais um. Ai. Nossa, estragou, hein? Ele tentou tatuar a foto da namorada, da esposa, lá ser eu. Olha só o que Quando saiu. Noiva... Aí, cada vez que ela olha pra isso, fala, é assim que você me vê. Tomara que não tenha dado separação, hein? Deve ter dado morte. Deve ter dado morte aí, ó. Mas isso aí também, pastor, pode ter sido o próprio tatu, né? O tatuador? O tatuador, ele fez e errou, né? Pode ser, né? Porque está muito desigual ali. Está muito desigual. Existe uma proporção meia Agora, fora. dói pra burro pra fazer isso e sai o resultado desse. Meu Deus. Os jogadores de futebol, nos dias de hoje, eu tenho até dó. Porque na hora que começa a transpirar, isso deve trazer algum problema. Não é possível. Não é? Então, e tem uns que não tem mais braço, só aparece tatuagem, né? Entendeu? Eu tenho pena, eu tenho dó dessas pessoas, sinceramente. Tem uma passagem aqui na Bíblia que... Por exemplo, em Provérbios 16, 18, né, tem falado. Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Quando o orgulho leva você realmente à destruição, porque é algo incontrolável. Existe a necessidade
de fazer mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10 cirurgias, porque uma vai tentar corrigir a outra, que não ficou boa. E talvez a pessoa que tem muito dinheiro, a quantidade de cirurgias denota um poder também na sociedade. Tinha um garoto que recentemente acabou morrendo aí, ele queria aparecer com algumas pessoas, com um determinado boneco, tal. E ele mesmo falou assim, eu precisei fazer várias cirurgias. Ele não havia feito nenhuma cirurgia, mas o falar que fez um investimento de 20, 25 mil em cirurgias dava status para ele. Existe uma necessidade também de uma mentira para você ir além e falar, eu também tenho cirurgia, também fiz cirurgia. Isso não é legal, né? Precisa tentar parar. Mas eu sei que seu programa também, reverendo Weber, ele tem um alcance para as pessoas que não são crentes. Uhum. Porque algumas pessoas já ligaram, a gente conhece algumas pessoas ligaram, falaram, eu te vi lá no programa, eu acho legal. Olha, a vaidade é uma coisa que precisa ser controlada e combatida no coração de cada um de nós, né? O coração do homem ele é enganoso, da mulher ele é enganoso. E se você foi enganado, se enganou no meio do caminho, calma, tudo bem, tem jeito. É preciso parar e recomeçar e não continuar o erro, né? Deus perdoa o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, dentro da sequência do que nós estamos falando, procura, vigia. Mas se você é de dentro de uma igreja, repensa as coisas, né? Vai repensando bastante para que você não sofra represárias do seu pastor ou coisa parecida. Mas sempre conversa com alguém. Ou procure um psicólogo para ajudar, para realmente saber se você tem um transtorno ou tem uma necessidade. Isso aí é imprescindível. Quanto tempo ainda tem nesse bloco? A gente vai para o intervalo. No próximo, nós vamos discutir algumas coisinhas. Por exemplo, é muito difícil perder peso, tal, dieta não funciona. Eu vou fazer uma bariátrica e resolver de uma vez por todas a minha barriga. Ou eu não tenho peito suficiente. Com a mulher que está satisfeita com os peitos que tem depois que casou, né? Ou então, glúteo. Esse tipo de coisa, para crente, é válido ou Deus não se agrada? Já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje discutindo o porquê que tanto crente faz cirurgia plástica se vaidade é pecado. Nós temos aqui o pastor Miro Capelão, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que defende a ideia de que só a vaidade em excesso é pecado. Mas quem é que vai reconhecer que tem vaidade em excesso? Todo mundo que quer fazer cirurgia plástica vai dizer assim, não, no meu caso é para reparar alguma coisa ou para trabalhar a autoestima, que o senhor também defendeu perfeito. Tal, né? Então a gente sempre vai encontrar uma saidinha. Sempre vai dar um jeitinho de conseguir as coisas, né? Então, pastor, mas aí, por exemplo, vamos supor, vamos lá. O que o senhor mudaria no senhor? O que eu mudaria em mim, para ser sincero, talvez hoje seria os dentes para fazer uma reparação. Que é também, e não deixa de ser, uma cirurgia plástica. Quando você não cuida quando pequeno, depois que cresce, você paga caro por isso, né? Agora, não é para aproximar a câmera para ver, tá? Ué, por que não? Porque eu preciso de uma cirurgia plástica para poder corrigir. Mas o que tem de errado no seu dente? Nenhuma. Assim, existe uma... Olha a câmera lá e fala. Então, isso, ele vai pegar de frente. Então, eu acho que trazer aquela parte ortodonto, de correção, de fazer, é uma cirurgia plástica também, é uma vaidade. Então, mas é uma vaidade dentro disso. Mas fora isso, vai corrigir o que aqui depois isso que eu tô perguntando. Tanto tempo, né? Então, só os dentes? Só os dentes, basicamente. E na sua esposa? Na minha esposa, eu tiraria um pouquinho da barriga, vou pagar para ela para fazer uma cirurgia para tirar, né? Porque depois de tantos anos, ela merece. Vamos fazer 30 anos agora esse ano, amor, vamos dar um jeitinho aí. Por quê? Porque isso é uma coisa que incomoda muito, né? É uma coisa que atrapalha muito a vida de uma pessoa, ela é crente, super crente, mais crente do que eu, se a gente pode falar assim, né? De uma forma genérica, mas algumas coisinhas são necessárias. E é besteira você... Porque realmente precisa, eu vejo que ela precisa... Mas tem que ser pela via cirúrgica, pastor? Em alguns casos é necessário, em outros não. Mas alguns casos... No caso da sua esposa, no caso da minha esposa, ela precisa fazer. É para ela não ficar fazendo dieta, porque eu sei muito bem. Eu já entendi. Isso. O problema dele é o seguinte, não vai fazer dieta não, benzinho, dá muito demora trabalho. Demais, ela vai querer arrastar ele para dieta junto, certo, pastor? Aliás, o marido tem que fazer companhia à dieta da esposa, não tem? Esse é o correto. Sim, é o correto. Ele não quer fazer dieta. Não é necessário, não é tão necessário assim. Então hoje eu faria
faria, porque não seria hipócrita também, porque nós temos pastores nossos, onde as mulheres se cuidam muito bem, numa forma geral, pastores e pastoras e pessoas do povo de Deus que se cuidam muito bem, e de uma certa forma, às vezes o próprio pastor é contra, mas ele vai lá. Temos que ponderar tudo isso, né? Isso ajuda vai esteticamente. Lá fazer o quê? Vai lá fazer a cirurgia. Ele é contra e faz também. cirurgia? Não, ele é contra, mas ele acompanha para não ser contra o processo. Pastor Jair, harmonia, vamos lá. É contra ou a favor? Olha, agora, por exemplo... O senhor mudaria alguma coisa, senhor? Eu não mudada, não. Ou morresse mesmo. E na missionária? Na minha esposa, eu acho ela bonita do jeito que está. Né? E quando ela está um pouquinho gordinha, eu falo, você está ótima, está magra. Ela começa até a se cuidar melhor. Eu não mudaria nada nela também, não. Vai para a sepultura assim, que está muito bom, está tudo ótimo. E, pastor Jair, essa ideia de resolver problemas para ficar com o corpo que a sociedade quer, né? Aumentar seio, aumentar glúteo, tirar a barriga, tudo via cirúrgica. Quando a pessoa já é crente, casada, já teve os filhos. Como é que o senhor vê isso? Olha, pastor, eu acho terrível quando uma moça ou uma mulher, né, aumenta o seio. Eu, por exemplo, vou falar como o marido de uma mulher que fizesse isso. Vou me colocar no lugar do marido de uma mulher que fizesse isso. Eu não teria prazer nenhum. Eu vou tocar numa massa, numa geleia que não é... Entende? Plástico. Um plástico ali, entendeu? Não acho certo. Porém, há casos assim, no caso de mulheres, às vezes, que têm um seio extremamente grande, que às vezes precisa de uma redução. Mas é para a saúde. Aí é para a saúde. Aí, entendeu? Isso é viável e aceitável. Né? Normalmente é o contrário, pastor. Pois é, quando é o contrário, é lamentável. Aí vai ficar que nem... Vai ser um monstro. É perigoso. É perigoso acontecer isso. Pode virar um monstrengo. Entende? Eu sempre, quando uma pessoa às vezes quer reduzir o estômago, eu sempre falo, não faz isso não. Porque a pessoa tem problemas. Eu conheço pessoas que ficam sofrendo meses e meses e já anos, que já, sabe, a pessoa não está sempre com um problema psicológico. Entende? Quem sou eu para falar a respeito disso? Mas hoje em dia também tem muito abuso do lado da medicina tocante essas coisas. Né? Então, porque a medicina virou um negócio, né, pastor? Virou um grande negócio. É. A cirurgia que era de reparação, hoje é um grande negócio, né? Não vou falar o nome de um médico que morreu há pouco tempo atrás, aí, que tem uma ilha no Rio de Janeiro, que os grandes artistas vinham e ficavam na casa dele, na lancha dele, no iate dele. É um grande negócio. É um dos negócios que a sociedade impõe para você. E o médico, ele literalmente ele já está ali de prontidão, quando conversa, quando necessita, ele já está ali, olha, podemos fazer uma cirurgia. E existe também aquele que não faz um grande negócio, mas está ali. Um grande negócio, vamos usar essa mesma palavra, reverendo, no sentido, uma irmãzinha simples que eu conheci há um certo tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou muito angustiada, tal, eu não sei o que fazer. Vamos lá. O que está acontecendo com você? Ela era uma pessoa simples da higienização de um determinado hospital e ela fala assim, eu sempre tive os seios muito longos e caídos, como se fosse de índios, né? Ela tinha uma pigmentação mais escura e era uma pele muito flácida e eu tenho os seios muito longos, eu tenho um complexo muito grande. Isso me mata a cada dia, eu não consigo. Aí eu falei assim, então vamos orar para que Deus possa tirar esse complexo ou possa te ajudar em alguma formatação, tá joia? De repente nós conseguimos conversar com algumas pessoas, ficaram sabendo e um cirurgião chegou para ela e falou assim, eu vou fazer a cirurgia para você em determinado hospital. Tudo bem? Tudo bem. Ela veio e me procurou, falou, pastor, o que será? O que o seu coração pede? Eu falei para ela, o que o seu coração? Deus te forneceu um cirurgião, o centro cirúrgico vai fazer uma reparação para você. Está te dando tudo aquilo que você precisa. Deus está usando, né, homens para trazer para você uma nova vida. Vou fazer. Então, o que você achava? Ela foi, fez. Uma irmãzinha da igreja, ela ficou muito bem, uma autoestima super... Ela saiu até da higienização. Ela conseguiu sair da higienização. Era um processo
negativo, Mas ela tem um psicológico. defeito físico, Então, mas mesmo assim, eu poderia talvez falar para ela assim, irmã, Deus te deu esse corpo como ele está aí, assim como eu falo para as pessoas, é comum. Mas Deus também te deu esse médico? Deus te deu essa condição? Deus abriu a porta de um centro cirúrgico caríssimo para você fazer essa reparação? Tá. E aí foi onde conseguiu. Vamos pegar um exemplo mais radical que está virando moda, né? Que eu acho que é meio escabroso isso aí. Por exemplo, mulheres já casadas, com filhos e tudo, aliás, é por causa disso mesmo, né? Querem fazer cirurgia para reparar o umbigo, porque o umbigo fica meio desfigurado. Quem que vai olhar o umbigo? Só se ela for usar biquíni na piscina, na praia, né, pastor? Só se for mostrar para os outros aquilo que é do marido. Pois é. Não é isso? E qual é o marido que se incomoda com o umbigo? A não ser que tenha acontecido um acidente, mas nós não estamos falando disso. É que vai ficar com aquele umbiguinho de adolescente. O marido também, né, pastor? O marido tem que assumir a esposa e saber que o envelhecimento é natural. Não adianta querer que a esposa dele volte a ficar uma semi-virgem, que não vai ficar mais, não. Não vai voltar a envelhecer, isso é natural. Ele também, né? Ele também.